cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O tema que nós vamos falar: não deixe a hora da graça passar. Nós vamos falar a história de dois reis. O primeiro rei, o rei Salomão, que era filho de Davi. E depois falaremos do rei Herodes e o encontro que ele tem com o Senhor Jesus. E vamos ver por que esse tema: não deixe a hora da graça passar. Eu me recordo um testemunho de um rapaz que nos procurou quando meus filhos ainda eram pequenos. Meu caçula já está com 35 anos, 3 filhos, 7 netos, 41 anos de casado. Mas quando tínhamos poucos anos de casado, um jovem muito rico nos procurou, devido ao nosso ministério muito fecundo, que pelo menos há 45 anos que nós temos esse ministério de oração por cura e libertação. E ele nos procurou para rezarmos por ele, pela depressão. Era um jovem muito rico mesmo, pai, família muito rica. E à medida que nós fomos rezando, ele foi sendo evangelizado, aquelas crises de ansiedade, de medo foram cada vez mais diminuindo. Mas chegou um dia que ele nos perguntou: o que falta ainda para eu ser curado? Eu fui sincero com ele: não há cura completa sem deixar o pecado. O pecado é uma ruína, o pecado vai nos corroendo por dentro. Eu sabia que toda semana ele ficava com mulheres, ele sempre tinha uma mulher, era solteiro, mas cometia um pecado contra a castidade, sempre ia com uma mulher ou outra. Eu disse: olha, você tem que buscar a castidade, você está pecando contra a castidade, que é um pecado mortal. Sem largar esse pecado, não tem como você ser curado. Nunca mais aquele jovem nos procurou. Continuou com a sua depressão, porque deixou passar a hora da graça. Não quis se encontrar com o Senhor. E nós vamos ver então também que dois homens que teriam toda a oportunidade para encontrar a graça, para conseguir uma vida feliz até o final, mas não conseguiram. Vou começar pelo rei Salomão. O rei Salomão, nós sabemos que é o filho de Davi. É um homem que, quando Deus se revelou a ele, lá no capítulo 9 do primeiro livro dos reis, ele é um homem sábio demais. Deus olhou para aquele homem quando ele fez uma oração. E qual que é a oração que ele fez? Senhor, que eu seja um homem sábio. Ele não pediu riqueza, ele não pediu coisas, mas ele pediu sabedoria. E Deus disse a ele: eu vou lhe dar uma sabedoria que não há sabedoria em nenhum homem no mundo antes de você. Vai ser o rei mais sábio. De fato, a sabedoria de Salomão foi incrível, e através dessa sabedoria ele constrói o primeiro templo, o templo de Jerusalém, o grande templo. E quando ele entra naquele templo, Deus aparece para ele 2 vezes. O Senhor aparece para ele dizendo: eu vou lhe dar não somente sabedoria, mas vou lhe dar riqueza também, vou lhe dar glória. E de fato, as passagens que se seguem da vida de Salomão mostram como aquele homem foi sábio. Há uma questão também na palavra de Deus, que 2 prostitutas que tinham tido filhos juntas, cada um teve um filho, mas uma das mulheres rolou sobre o filho durante a noite e o filho ficou sufocado e morreu. Durante a noite ela foi lá, tirou o filho vivo da sua amiga, também prostituta, e colocou no seio da outra o filho morto.
quando ela acordou, mãe é mãe. Mãe reconhece o filho. Para nós homens, a gente olha a criança, parece que tudo é pequeno, tudo é muito parecido. Mas mãe sabe os detalhes. E ela começou a brigar com aquela outra, dizendo: devolve meu filho. Levaram as duas ao rei Herodes. Olha, essas duas mulheres dizem que o filho vivo é delas e o morto é da outra. E não tem como, naquela época, não existia teste de DNA. O que fazer? A sabedoria de Salomão foi tal que disse: vamos cortar a criança no meio, dar metade para uma mãe e metade para a outra. Aquela que não era mãe verdadeira, ele disse: isso mesmo, se o filho não vai ser meu, não vai ser dela também. Mas a mãe verdadeira condoeu-se e não quis que o filho fosse morto, mesmo sendo dado para outra mãe. Aquela mãe condoeu-se e disse: entregue a criança viva para outra. Então Salomão, com a sua sabedoria, diz: esta que mandou dar o filho é a mãe verdadeira que zela pela vida. Aquela sabedoria encantou a todos. E por onde o rei Salomão ele andava, realmente a palavra de Deus diz que ele era um homem sábio. Porém, Salomão, com o final da vida, o ocaso da vida de Salomão, foi um ocaso completamente triste. Como nos diz assim no capítulo 11 do primeiro livro dos reis. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, itéias, pertencentes às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam com os corações, arrastando para os seus deuses. E olha o que diz o versículo 3. Preste atenção, isso é para nós. A essas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 mulheres de classe principesca e 300 concubinas. E suas mulheres perverteram-lhe o coração. Imagina, um homem tem 700 mulheres de classe principesca e 300 concubinas. Se ele ficar com uma mulher, para voltar a ter essa mulher, se ele ficar com uma mulher por dia, só daí mais de 2 anos ele vai voltar a ter aquela mesma mulher. Ou seja, um homem insaciável. E eu me lembro aqui do querido padre Léo, servo de Deus, e dizia: só pode dar confusão. Imagina um homem que tem 700 mulheres. Imagina 700 sogras. Só pode dar confusão. E realmente, a palavra de Deus diz assim, versículo 4: sendo já velho, era seduzir o seu coração para seguir outros deuses, e seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor seu Deus, como o do seu pai Davi. Ele vai ser seduzido, ou seja, São João da Cruz, ele fala que nós temos 3 inimigos da alma. 3 inimigos da alma, preste atenção. Não se fala demônio inimigo de Deus. Se você falar demônio inimigo de Deus, é erro teológico. Deus não tem inimigos. Deus é criador, o demônio é criatura. O demônio é o inimigo da nossa salvação. É o inimigo. A gente coloca o inimigo com I maiúsculo. Mas o primeiro inimigo da nossa alma chama-se carne. Nós temos essa herança, que é essa herança decaída por causa do pecado original. Nascemos fracos.
não temos o uso da razão completa, temos uma fraqueza, temos uma tendência a fazer o que é errado, fazer o bem é muito difícil. A carne, e se nós satisfazemos os desejos da carne, se nós demos tudo o que a carne quer, quem vai se aproveitar é o inimigo mais astuto, que é o demônio. E o terceiro inimigo da nossa salvação chama-se mundo. Talvez seja até o mais fácil de vencer. Se você faz a opção por Jesus, o mundo não te encanta. Mas a carne é aquele inimigo pegajoso que está em nós, como São Paulo falava, é o espinho na carne. Queremos lutar contra o mal, mas acabamos caindo no mal. E quem se aproveita? Quem se aproveita é o demônio. Eu me lembro aqui de uma passagem da Sagrada Escritura, que está no livro do Eclesiastes, que é atribuída a Salomão. É interessante, né? Que Salomão atribui, esse livro, esses pensamentos são atribuídos a Salomão. E aqui é uma passagem que está no capítulo 2 do livro do Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 10, que são palavras de Salomão. Tudo que meus olhos desejavam, não lhes recusei. Já pensou? Nem privei meu coração de nenhuma alegria. No livro de São João da Cruz, nas obras completas, no capítulo 3, lá no parágrafo 9, ele fala assim que esta é a causa da ruína de Salomão. Salomão fez tudo o que seu coração queria, deu vazão à carne, ele fez tudo o que a carne queria. E São João da Cruz ainda fala que há uma diferença entre Davi e Salomão. Davi é um santo, é um pecador que se tornou santo. Também a queda de Davi foi porque ele ficou indolente. O segundo livro de Samuel vai nos contar que enquanto o povo estava guerreando, o que estava fazendo Davi? Dormindo. Por isso, quando ele levanta lá no terraço, que ele olha, Betsabé está tomando banho nua na casa dela. Ele deveria tirar os olhos. Eu me lembro de um amigo nosso que era fazendeiro, que um dia, nossa, é muito difícil a gente ver pessoas mal vestidas, com roupa provocante. E ele disse assim, porque olho não tem cerca. Aí eu disse para ele, é verdade, olho não tem cerca, mas tem porta, que são as pálpebras. Ou seja, quando os nossos olhos veem uma cena que pode causar pecado, desvie o olho, não fique prestando atenção, ao contrário. Davi ficou prestando atenção naquela mulher nua. E depois o pecado entrou no seu coração. Ele já vai questionar quem é aquela mulher bonita e manda trazê-la. E um pecado leva a outro. Ela engravida daquela relação adúltera. E por isso ele tenta fazer com que Urias, o marido daquela mulher, durma com a mulher para fazer de conta que o filho é dele, mas ele não deita. O que faz Davi? Davi faz uma carta, sela a carta, dizendo aos generais dele que deixe aquele homem bom, aquele valente, desguarnecido e morra na frente da batalha. Ou seja, Davi decreta a morte de Urias. Urias é tão fiel que ele leva consigo a carta da sua morte. Se ele tivesse aberto a carta antes, ele não teria morrido. Um pecado levou a outro. Mas então, o que faz Davi? Quando Natã vai procurá-lo e fala daquela questão de uma ovelha, que tinha um pobrezinho que tinha uma única ovelha, e o outro, um homem rico que tinha muitas ovelhas. O homem rico, quando chega um convidado à sua mesa, ao invés de tomar uma ovelha para servir ao convidado, de seu muito rebanho, pega a ovelha, a única ovelha do pobre, e serve ao convidado. Irritado fica Davi e diz, esse homem merece a morte. Então Deus fala através do profeta Natã, você é este homem que merece a morte.
o que faz Davi? Davi se arrepende. Davi aprende com seus erros. Por que Davi se tornou um homem santo? Não é porque ele nunca pecou. É porque quando ele caiu no pecado, ele se arrependia. Tanto que o Salmo 50 começa assim na introdução, no versículo 1. Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi procurá-lo após o pecado com Betsabé. Ou seja, você teria coragem de fazer uma música, de pedir perdão publicamente? Foi isso que fez Davi. Mas o pecado de Davi teve graves consequências, como diz São João da Cruz. Ou seja, o pecado dele fez com que a espada não saísse de sua casa. O irmão faz o mal, estupra a própria irmã. Depois o filho, que era Absalão, mata o seu filho primogênito. E depois esse filho Absalão tenta tomar o trono de Davi. Davi tem que fugir de Jerusalém. Ou seja, o pecado de Davi gerou uma consequência que foi uma desorganização familiar. Mas em cada queda, em cada perseguição, em cada sofrimento, o que fazia Davi? Se voltava para Deus, se humilhava, voltava, arrependia. E por isso Davi era o rei que Deus queria. Deus quer também que a gente, quando diante de nossas quedas, fraquezas, fracassos, peça perdão, confessa, vá ao sacerdote, não acostume com o pecado. Por isso Davi é um pecador que se tornou santo, aprendeu com seus erros e Deus o abençoou sobremaneira. Ao contrário, Salomão é um santo que se tornou corrupto. Olha o que nos diz no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor irritou-se contra Salomão por ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera por 2 vezes. Ele tinha proibido expressamente que eu se unisse a deuses estranhos, mas não seguira as ordens do Senhor. Veja bem, 2 vezes o Senhor apareceu para Salomão. Salomão teve uma chance de ouro de ser um homem santo. Ele foi o rei que fez a obra mais bonita do Antigo Testamento, aquele templo suntuoso. Ele, quando orou ali, a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Ele conheceu, através de um véu, a glória do Senhor. Ele viu o Senhor, 2 vezes apareceu para ele. Mas aquilo não foi suficiente, ele não permaneceu na santidade. Ele deixou a graça de Deus passar. E o pecado de Salomão também vai ter graves consequências. Ele introduz a idolatria em Israel. E por isso o seu filho, Roboão, ele vai dividir o reino. Olha o que acontece por causa de uma pessoa que cai na idolatria. Deus, por fidelidade a Davi, não tira o reino de Salomão, mas o seu filho. O seu filho Roboão, quando ele assume o trono depois da morte do seu pai Salomão, aqueles homens de Israel, as 12 tribos, vêm até Roboão e falam: escuta, seu pai nos penalizou com muito imposto, abaixa um pouco o imposto. De fato, imagina, para manter 700 mulheres e 300 concubinas e tanta coisa. Como é que era o gasto desse homem? Imagina quantos impostos ele teve que impor ao povo. Imagina o ouro que ele tinha, o ouro que tudo que foi tirado dos lugares. Então, ele também impôs uma carga pesada de impostos a seu povo. Então, o que faz o filho de Salomão? Ele vai se aconselhar com os sábios do reino. Ele disse: é verdade, se você abaixar agora um pouco o imposto, se você fizer o que o povo quer, você vai ter o povo na mão. Mas ao invés de escutar o conselho dos sábios, ele foi escutar o conselho dos seus amigos que cresceram com eles na vidinha de papai, na vidinha boa. E eles disseram: não, sabe o que você vai falar para o povo? O meu dedinho é mais pesado do que a mão do meu pai. Se meu pai
açoitou vocês com açoite, eu vou açoitar vocês com escorpiões. Então 10 tribos dizem: o que nós temos com você, filho de Salomão? Vai cuidar da sua casa. 10 tribos formam o país do norte chamado Israel. E 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, ficam fiéis ao filho de Salomão e formam o país de Judá. Durante 250 anos vai ter um reino dividido. Você sabe, reino dividido perde. Por isso, quando o rei Nabucodonosor, no ano 587 a.C., entra em Jerusalém, ele destrói Jerusalém porque o reino já estava dividido. O reino do norte já havia perecido. Olha o que faz um pecado. O pecado tem consequência. Então Salomão se tornou esse rei corrupto. O final da sua vida, o ocaso, ele não era mais sábio. Ele se tornou um idólatra. Isso é para nós um grande alerta. Ele conheceu as doçuras de Deus. Ele conheceu o caminho do Senhor. Você sabia que existe alguns impossíveis para Deus? Por incrível que pareça, você sabia que existe alguns impossíveis para Deus? Primeiro, é impossível Deus deixar de ser fiel. Primeiro, impossível. Segundo, é impossível que Deus minta. Ele só fala a verdade. Terceiro, é impossível que Deus deixe de te amar. É impossível que Deus deixe de te amar. Ele sempre vai te amar. O quarto impossível para Deus: é impossível Deus perdoar quem não perdoa. Deus só pode perdoar se você perdoar também. Mas aqui é um outro impossível, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 4. Por isso nós não podemos deixar passar a glória de Deus. Isso aqui diz respeito a Salomão. Salomão conheceu a glória do Senhor, conheceu as glórias, conheceu o poder de Deus. Olha o que diz o capítulo 6 da carta aos Hebreus, no versículo 4. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro. E apesar disso, caíram na apostasia. Ou seja, começaram a fazer tudo o que pregaram contra. Começaram a ir para o pecado. Começaram a deixar uma vida familiar, deixaram uma vida de Deus, deixaram a vida de igreja, deixaram um grupo de oração, e caíram no pecado. Olha o que diz no versículo 6. É impossível, meu Deus do céu, essa palavra é forte, mas é impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Diga comigo: Senhor Jesus, não permita que eu entre em apostasia. Eu que te conheço, Senhor, que eu nunca vire as costas para o Senhor. Eu que prego contra o pecado, Senhor, que eu nunca caia no pecado. Todas as vezes que eu estou diante de Jesus, eu faço um compromisso: Senhor, se for para cair em pecado mortal, ou deixar minha igreja, se for para separar da minha doce querida Neuzinha que eu amo, nesses 41 anos de casamento, que a morte venha primeiro. Eu não quero ficar em pecado mortal. Isso é para cada um de nós. Queda, todo mundo pode ter queda. As pessoas podem cair, mas lembre-se disso. Levanta como Davi fez. Davi caiu em adultério e se levantou. Ao contrário, Salomão foi se acostumando com o pecado, foi se acostumando com a idolatria, porque ele fez tudo que o seu corpo quis, fez tudo que a carne quis. Isso é perigoso demais.
A corrupção vai entrando aos poucos. A pessoa está ali numa repartição pública e surge uma oportunidade. R$100 que eu vou pegar de propina. O que é R$100? Não vai fazer falta. Esse homem dessa empresa é muito rico e pega a propina. De repente a propina sobe para 1.000. Depois para 10.000. Depois para 1 milhão. E assim a corrupção vai cada vez crescendo mais, vai cada vez aumentando mais. Eu me lembro que eu era um funcionário da empresa de energia elétrica. Eu era responsável por um orçamento de milhões, que era de propaganda televisiva, obrigatória por lei da companhia elétrica. E uma diretora de uma TV disse para mim: escuta, você poderia aprovar uma mídia na época, 1999. Você poderia aprovar a nossa mídia de R$40.000 por mês? 10.000 nós vamos depositar na conta que você quiser todo mês. Fiz as contas, isso há mais de 20 anos, daria R$480.000 no final de 4 anos. Ele já quer dizer que então a mídia de vocês é 30.000, 10.000 seria para mim? Sim. Então nós vamos abaixar a mídia de vocês para 30.000, porque meu salário, a minha empresa me paga. Ela não entendeu. Eu não aceitei aquela corrupção. Acabei perdendo o cargo. Mas não perdi a minha dignidade. Porque a corrupção vem justamente no momento em que você está apertado, o orçamento doméstico está apertado, vem aquela oportunidade de se corromper. A oportunidade surge devagar. A pessoa está no celular, de repente aparece ali uma cena de uma mulher sem roupa ou seminua, e você, aquela tentação, você quer ver. Aí você passa, vai e volta, olha de novo. Aí daí começa a ver pornografia, esfria o casamento, começa a entrar a pornografia, entra nos olhos e vai no coração. Ou seja, a corrupção entra aos poucos. E Salomão foi sendo corrompido e foi cada vez mais perdendo a sua sabedoria, foi mergulhando nas trevas. E o ocaso da vida de Salomão foi tão triste. É um ocaso que eu não quero para ninguém que é de Deus, de jeito nenhum. Por isso o rei Salomão é um santo que se tornou corrupto. Eu imagino, não sei se, a gente nunca pode julgar, mas eu acredito que o purgatório de Salomão, por causa de Davi, deve ser hoje um purgatório muito triste, que a gente não quer para ninguém. Por quê? Ele tinha tudo para terminar sua vida como o rei mais sábio e até mais santo que Davi, o seu pai. E por que eu vou pegar também agora Herodes? A semelhança não é muito semelhante, não, porque Herodes era um corrupto há muito tempo. Mas Herodes perdeu a oportunidade de ouro, de ser perdoado. Como Davi foi perdoado do pecado com Betsabé, também Herodes pode ser perdoado por Deus. Nós sabemos que o capítulo 6 do Evangelho de São Marcos fala muito de Herodes, porque Herodes, ele era um homem que tinha um coração que não era mau, mas era fraco. Ele tomou por esposa a mulher de seu irmão Filipe, Herodíades. E João Batista disse para ele: não te é permitido tomar a mulher do teu irmão, é adultério. O que faz Herodíades? Uma mulher má. Ela não queria deixar sua vida de rainha. E ela, o que ela fez? Ela fez com que o próprio Herodes prendesse o João Batista. A palavra de Deus diz que Herodes gostava até de ouvir João Batista, mas ficava constrangido, ficava envergonhado diante de tantas palavras. Ele não era mau de todo, não, mas ele era influenciado por uma mulher má. E essa mulher maquiavélica planeja a morte de João Batista. O que ela faz? Ela planeja. Ela sabe que no dia que o rei vai fazer aniversário, a mulher que dançar para o rei vai dormir com o rei. Ela oferece a própria filha,
que mulher hipócrita, hein? E aquela filha de Herodíades dança para Herodes, e Herodes, ele vai fazer o desejo da jovem. Só que ele está tão bêbado que ele, ao invés, olha, o que você pede de mim? O que você pedir, eu vou conceder. E ele fala assim, até metade do meu reino. É aquela jovem idiota. O que ela pede? Ela pede a cabeça de João Batista. Ela trocou metade de um reino pela cabeça de João Batista. Mas por que Herodíades pediu a morte de João Batista? Ela não queria a verdade. Quando você fala para uma pessoa que está no pecado mortal, que tem que deixar um relacionamento, que ela tem que deixar a corrupção, quando você fala para a pessoa que já está enfiada ali no pecado, na lama, ela não aceita que você fale que está em pecado, ela te persegue até a morte. Ela fala, essa pessoa está me excluindo. Escuta, o que Deus fala é por amor. Ele não quer a morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Então, quando a gente fala essas palavras, muitas pessoas sentem doer o coração como Herodes. Mas não deixa somente o seu coração doer. Renuncia ao pecado. Nós temos muito de Davi, quando caímos temos que levantar, mas nós temos que rejeitar o que Salomão fez. Nós não podemos aceitar a corrupção, aquilo que vai corroendo como verme por dentro devagar, como o cupim que vai corroendo a madeira. Não pode, nós não podemos, o cupim vai comendo devagar, 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 e foi assim que o cupim do pecado foi comendo devagar, devagar, devagar a Salomão. Não pode assim ser assim conosco, não pode. Mas Salomão teve a oportunidade, Deus apareceu 2 vezes, e também Herodes vai ter a sua oportunidade de redimir-se. Veja bem, lá no capítulo 23 do Evangelho de São Lucas, eu tiro do trecho versículo 8 a versículo 12, o trecho onde o rei Herodes vai se encontrar com Jesus, algo que ele queria muito conhecer o Senhor. Seria a oportunidade dele, se ele descesse do seu orgulho, se ele descesse da sua empáfia, se ele confessasse o pecado de ter matado João Batista, se ele deixasse o adultério, ele seria perdoado. Jesus perdoou o ladrão da cruz, roubou a vida inteira. Interessante, né? Que São João Crisóstomo fala assim, no alto do Gólgota, não tinham 2, mas 3 ladrões. Quiseram fazer com que Jesus se parecesse com um ladrão. O primeiro ladrão roubou de si a salvação. Teve a oportunidade de se salvar, mas não quis aceitar o Salvador. O segundo ladrão foi o mais inteligente. Ele roubou a entrada do céu. Ao aceitar Jesus como Salvador e pedir perdão, ele rouba a entrada do céu. E o terceiro ladrão, Jesus, que roubou meu coração. Que só santo mesmo para pensar algo tão bonito. Então, Herodes teria essa oportunidade de ser santificado como o ladrão da cruz foi santificado ali no Calvário, porque aceitou o que fala Santo Afonso Maria de Ligório? O que fez aquele homem olhar e ver a coroa de espinhos, e no lugar da coroa de espinhos, ver a coroa de um rei? O que fez o ladrão que se arrependeu ver em Deus o Salvador? O que fez aquele homem, o que fez ele olhar para Jesus e ver aquele corpo todo judiado, ensanguentado? O que fez? O amor. Ele foi salvo pelo amor. Ele viu o amor de Jesus. Ele escutou as 7 frases de Jesus: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Tenho sede, tudo está consumado. Por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. As 7 frases. Ele escutou aquelas frases. Ele foi lavado pelo sangue de Jesus, arrependido. Então, se Herodes também se arrependesse,
ele seria perdoado. Mas vamos ao texto do capítulo 23, no versículo número 8. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, porque Pilatos ficou sabendo que Jesus era da Galileia. E quem governava a Galileia era o tetrarca Herodes. O reino era dividido em 4. Então ele estava lá. Então Herodes desejava conhecer Jesus. E então Pilatos fez aquele plano de bons vizinhos. Foi agradar Herodes e se tornou amigos então. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois por longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando com violência. Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca, uma túnica brilhante, para dizer, esse é o tipo de rei que a gente coloca debaixo de chicote. Aquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois eram inimigos um do outro. É interessante que no livro das meditações da Quaresma de Santo Afonso Maria de Ligório, na segunda-feira santa, que é justamente esse santo que eu amo tanto, Santo Afonso, ele fala do encontro de Jesus com Pilatos, com Herodes. Assim diz: Herodes fica contente ao ver que Jesus foi levado à sua presença. Ele está curioso. Curiosidade não leva a nada. Quanta gente vão nos encontros por curiosidade e voltam vazios. Deus não quer curiosidade. Deus quer fé. Vontade de voltar do pecado. Vontade de se arrepender. Vontade de largar o erro. E essa vontade não tinha Herodes. E nem Herodíades. Por que Herodíades ficou odiando João Batista? Porque não queria sair da sua vida de rainha. Ela havia usurpado também a classe de rainha. E aqui olha o que diz o nosso Santo Afonso. Ele está curioso e espera testemunhar algum dos seus milagres, dos quais tinha ouvido falar. Interroga-o insistentemente. Mas Jesus não lhe dá palavra alguma, castigando assim a vã curiosidade daquele insolente. Ai da alma a qual o Senhor não fala mais. Aqui, quando eu li esse trecho, eu caí em lágrimas. Ai da alma a qual o Senhor não fala mais. Meu Jesus, reconheço que também mereço tal castigo, visto que por tantas vezes resisti às vossas misericordiosas inspirações. Mas, meu amado Redentor, tem piedade de mim. Falai, Senhor, porque o teu servo escuta. Dizei-me o que desejais de mim, quero obedecer-vos e contentar-vos em tudo. Herodes deixou passar a hora da graça. Ele estava diante do Salvador. Ali estava quem poderia fazer daquele homem um homem novo. Ele não iria para o inferno. Ele estaria hoje na presença daquele que deu o dom da vida, mas ele quis uma vida efêmera do pecado, passageira. Ele quis humilhar o Salvador, ele quis ser autossuficiente. E quantas pessoas estão assim autossuficientes, pensam que são felizes sem Deus, que a vida vai à frente. Tem pessoas que se vestem de deuses, que às vezes estão em altos cargos, em altos lugares, em altas cortes, e pensam que são deuses, que podem fazer o mal, que podem fazer o que querem. Escuta, a sua hora vai chegar.
A sua hora vai chegar, a morte vem, e até para os mais ricos vem a morte também. Desculpe eu ser duro, mas aquelas pessoas que oprimem o povo, que legislam mal, as pessoas que oprimem, as pessoas que pensam que são deuses, que usurpam até a Constituição, essas pessoas pensam que são deuses. Não são. Herodes humilhou Jesus. E tem muitas pessoas humilhando o povo de Deus. Deus toma defesa do seu povo. Cuidado. Você pode ter a mesma sorte de Herodes. Qual foi a sorte de Herodes? Está lá no capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 20. Está lá. Diz a palavra de Deus que Herodes dirigiu uma locução ao povo. E o povo aplaudia e dizia: é a voz de um Deus e não de um homem. E por isso Deus o feriu com a verminose. Roído de vermes, ele expirou por não ter dado glória a Deus. Esse é o final da vida de Herodes. Flávio Joséfo, que fala da morte de Herodes, fala que deu uma verminose, os vermes saíam por sua barriga, os vermes saíam por sua boca. Ele morreu roído de vermes. Imagina o final da vida deste homem, triste. E assim também, se você não combate o verme da corrupção, o verme do pecado, o verme do orgulho, principalmente do orgulho, você vai morrer roído com os vermes do inferno. Imagina, arrepende quanto é tempo, aproveita a hora da graça, aproveita. O momento é agora. Herodes não desceu da sua empáfia, do seu orgulho, ele permaneceu orgulhoso. Ao contrário, aquele humilde, manietado, amarrado, ele que tinha vindo de Pilatos, ele que já tinha sido castigado, ele está ali diante de Herodes, humilde. É o Senhor do universo, é o Senhor da vida, aquele que mesmo diante de todas as afrontas, ele não desistiu de amar. O amor de Jesus foi maior do que toda ofensa, toda humilhação. Fizeram de tudo para que o diabo fez com o coração do homem, de tudo para fazer com que Deus desistisse do ser humano. O que foi? A tortura planejada diabolicamente por Satanás, influenciando o Sinédrio, influenciando Pilatos, os açoites, os carrascos. A maldade humana insuflada por Satanás foi tal que Satanás pensava que Deus desistiria de amar um homem, fazendo cair no pecado, como diz Santo Afonso. Deus não desistiu de amar. A maldade humana insuflada por Satanás é impressionante. Quando nos lembramos de 6 milhões de judeus que morreram em Auschwitz, na Polônia, no campo de concentração nazista. Quando se visita esse lugar, você vê abajures feitos com pele humana retirada das pessoas com vida. Até onde vai a tortura humana? A maldade. Tem pessoas que não querem somente matar, gostam de sofrer, de ver sofrer, que matam crianças, que torturam crianças, que inocentes, só para ver a maldade, aquele sadismo. Isso há uma influência de Satanás por trás. Há uma influência má. O demônio faz com que esses corações se deleitem na maldade, se deleitem na corrupção, se deleitem, mas o final é a morte. Aqui Herodes está se deleitando em humilhar Jesus. Se deleitando. Mas mal sabe ele do final da sua vida. E aquele que foi humilhado vai ser exaltado. A cruz é a extrema humilhação. Mas Deus não desistiu de amar até o fim. Deus não desiste de você.
Deus nunca vai deixar de te amar. É um impossível de Deus. Até mesmo se você fizer a opção de ir para o inferno, Deus não vai deixar de te amar. Mesmo lá no inferno, mesmo se sua alma ficar numa revolta eterna contra Deus, Deus não vai deixar de amar, porque não há em Deus traço algum de trevas. Ele é inacessível ao mal, Ele é inacessível à tentação. É outro impossível de Deus. É impossível Deus ser tentado, é impossível Deus ser atingido pelo mal, é impossível. Por isso Deus ama você com amor novo. Deus ama você, e a mesma oportunidade que teve Herodes é a oportunidade que Deus nos dá. Não deixe passar a hora da graça. Aproveite esse tempo de quaresma para dizer não ao pecado, de dizer não, de voltar para Deus, de deixar a corrupção. Creia, Deus é poderoso para tocar o seu coração. Nesses momentos finais dessa pregação, deixe-me orar por você. Deixe-me orar para pedir que Jesus toque o seu coração. Eu peço a você que diante dessa pregação, abra o seu coração. Sabemos que é muito difícil largar certos vícios, pecados, que vão se arraigando em nós por causa que vamos corrompendo nossos sentidos ao pouco. Deixamos que esses sentidos vão sendo corrompidos, vão sendo inundados pelo mal. Creia, aquele ladrão da cruz roubou a vida inteira, mas aceitou Jesus, e Jesus cancelou o passado daquele homem, conforme está em Jeremias no capítulo 31, versículo 34. Pois a todos perdoaria os seus pecados, sem guardar nenhuma lembrança deles. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz: de agora em diante não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Arrependa-se. Vamos fazer um momento de ato penitencial, de arrependimento sincero. Peçamos de todo o coração: Senhor Jesus, misericórdia. Eu não quero ser como Salomão, que conheceu o Senhor, que 2 vezes o Senhor apareceu para ele, mas ele se deixou idolatrar, e o seu coração já não era sem reservas para com o Senhor. Não era sem reservas. Senhor, não deixa a gente também se acostumar com o pecado. Tira a corrupção dos olhos e dos sentidos. Senhor, não queremos ser como Herodes. Faça com que desçamos do orgulho enquanto é tempo. Faça, Senhor, que a gente desça do orgulho enquanto é tempo. Queremos te olhar na humildade da cruz. Queremos te olhar como o Senhor na cruz. Como a gente pode olhar para esta Jesus carregando a cruz. Aqui, nesse cenário tão belo, a gente pode olhar. Aqui Jesus carrega a cruz, a sua cruz, a minha cruz. Aqui há algo de muito bonito. A humilhação extrema é o amor extremo. Creia, Jesus é poderoso para sarar suas feridas. Eu convido também o irmão Luiz Maria, que eu amo muito, para orar comigo aqui, nesses momentos finais. Nós temos pelo menos 5 minutos, 6, para orarmos juntos. E nós vamos orar pedindo a Jesus para curar o seu coração, para que você não se deixe levar, mas principalmente, levar pelo pecado, mas principalmente essa palavra de Santo Afonso de Maria de Ligório: ai da alma a quem Deus desiste de falar, a quem Deus não fala mais. Ai da alma a quem Deus não fala mais. Diga: Senhor, fala, que o teu servo escuta. Eu não vou ser casca grossa, eu não vou ser. O Senhor se silenciou diante de Herodes,
O Senhor calou a boca diante de Herodes. Senhor, não silencie as minhas palavras. Fala, que teu servo escuta, Senhor. Eu quero ter um coração dócil. Eu não quero ser acostumado no pecado. Eu não quero deixar a hora da graça passar. Fala, Senhor, eu quero ter dóceis ouvidos. Eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero ficar acostumado no pecado. Tem misericórdia. Eu sou fraco, Senhor. O Senhor conhece a minha fraqueza, Senhor. O Senhor conhece o meu nada. Por favor, Senhor, olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. A visão que o Senhor me dá é de pessoas que estavam nadando na lama, mergulhadas na lama. E Deus, como na imagem do filho pródigo, daquele pai que pega aquele filho que quer ficar na lama, mas ele chama, ele insiste. E o filho abraça o pai mesmo sujo. O pai se cobre daquela lama, mas beija o filho, mas ama o filho. É isso que o Senhor está fazendo hoje conosco. O Senhor não olha suas quedas repetidas. Ele olha para esse pouquinho que você abre o coração, para esse abraço dele, para te resgatar. Você não vai ficar na lama como Salomão. Você não vai ficar nas trevas como Herodes. Porque o amor de Deus é maior que a sua fraqueza. É maior que o seu vício, que o seu pecado. Toma posse, recebe esse abraço. Sinta agora o perfume do Pai. Sinta agora essa carência de pai, essa carência de irmão, de amigo, que Deus preenche com esse abraço e recebe esse resgate do coração de Deus. Senhor, eu te peço, vem curar o coração. Uma pessoa que nesse momento precisa ter coragem de dizer: me perdoa, Senhor. Você vai ter coragem de ir ao confessionário. Não deixa passar a hora da graça, não. Vá. Não costume no adultério, não. Não costuma, não. Cair, todo mundo cai. Davi caiu e se tornou santo. Herodes não arrependeu. Arrependa agora. O Senhor vai te encaminhar para fazer uma boa confissão. Seus lábios não ficarão mudos. Não tenha vergonha de contar, de abrir o coração. O ladrão sabia que era ladrão, mas lembra-te de mim. Perdão não é merecimento, mas nós somos perdoados não porque merecemos. Somos perdoados porque Deus não desiste de você. Se Herodes arrependesse, ele seria perdoado. Se Judas arrependesse, seria perdoado. Pedro arrependeu e foi perdoado. Arrependa também. Aproveita esse momento da graça que esse pobre servo do Senhor está dirigindo, que nós estamos rezando por você. Arrependa mesmo. Tudo que fez com que você se corrompesse, fosse perdendo a vida de oração, fosse perdendo o brilho, você foi se afastando do templo. Salomão foi se afastando do templo, onde Deus o revelou sua presença 2 vezes. Você que está afastado da igreja, você que está afastado da adoração ao Santíssimo Sacramento, volta, não deixa a corrupção tirar a alegria, roer o verme da conversão do seu coração. Não deixa, não. Chama ela, Maria. E obrigado, Senhor. Com essa música queremos te pedir misericórdia, Senhor. Lava o nosso coração. Lava-nos, Senhor. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Não se cansa, Ele não se cansa. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Eu tenho um Deus que não se cansa de me perdoar. Eu tenho um Deus que não se cansa de me perdoar. A cada lágrima, a cada escuridão, a cada prece eu sei. A cada lágrima, a cada escuridão, a cada prece eu sei. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Não se cansa de mim não, Senhor. Eu tenho um Deus que não me levanta, se cansa, Senhor, de me levantar. Eu sei que o Senhor não se cansa de mim, Senhor. Eu tenho um Deus
Deus nunca vai se cansar de você. Lembre-se disso. Deus não vai se cansar de te amar, de te chamar, de levantar, porque Ele te ama. Ele derramou seu sangue na cruz por você. Acredita nesse amor. O amor é maior do que o ódio. O amor é maior do que a morte. O amor é maior do que a falta. O amor é maior. Deus é capaz de esquecer até mesmo o pecado. Ele mesmo disse: eu esqueço as suas faltas. Jeremias 31, versículo 34. Deus é capaz de esquecer o seu passado, porque o seu passado é lavado no sangue de Jesus. Pecado uma vez perdoado não é pecado mais lembrado. Deixa Deus tocar seu coração. Entrega a sua alma. Entrega mesmo. Entrega seu coração e fala: Jesus, não se canse de mim. Continua falando: o Senhor não quis falar nada para Herodes. Não se canse de mim, Jesus. Eu não vou desistir, Jesus, de te pedir misericórdia. Não desista de mim, Senhor. Não desista de mim.